como foi esse processo? O que é mergulhar pra você? Você, vai buscar livro? O que você faz? Qual que é o seu processo nesse momento? Eu preciso entender mais sobre isso. Por exemplo, de ufologia, não dava para ler. Eu não tinha tempo para ler todos os livros de ufologia. Por exemplo, Chico Xavier eu já sabia alguns eu li, mas de ufologia eu não teria esse tempo para ficar, porque são milhares de livros. É infinito, então, né? E eu sempre coloco a lógica antes de qualquer sensacionalismo. Tem muita viagem na maionese. E eu não gosto dessas viagens na maionese. Para mim tem que ter uma lógica. Pra dar credibilidade, né? Senão... porque tem gente que põe umas coisas nada a ver com nada. Eu falei, não. Aí, a partir do momento que você começa a pegar algumas peças desse quebra-cabeça, por exemplo, a cientista-chefe da NASA já afirma que a gente vai ter vamos encontrar vida extraterrestre daqui 10 anos e provas concretas daqui 20 anos, mais ou menos. Aí você vê vários documentos secretos do FBI que podem ser acessados, falando que existem naves que se materializam e se desmaterializam. Outros tópicos também nesses documentos secretos falam que esses seres não só vêm de outros planetas, mas eles também coexistem no nosso planeta, né? O que é incrível. E tudo batia com o Chico Xavier. Você fala, caramba, Chico Xavier estava batendo tudo, até essa questão dessa preocupação nuclear que ele tinha. Então, muitos avistamentos relatados pelo pessoal da ufologia era em bases nucleares. Então, por exemplo, você via uma declaração do capitão da Força Aérea Americana, Robert Salas, que, por exemplo, em 67... que é o Bob... Não. Esse é outro, Bob Salazar, Bob alguma coisa. Não, outro cara. Não, você está se confundindo com o da Área 51. Isso. É o Bob Lazar. Não, Bob Lazar, esse é outro cara. Não, é que é muita Mas que gente. também era uma área militar, né? Também era deserto. Não, é surreal de pessoas. Você olha e fala, gente, mas são pessoas que não teriam por que estar viajando na maionese, né? Então, por exemplo, esse cara que foi da Força Aérea, então ele comandava mísseis que na época da Guerra do Vietnã. Então, por exemplo, assim, ele recebeu uma ligação dos guardas falando, olha, eu não sei o que está acontecendo no céu, mas tem um objeto gigante com luzes vermelhas e não sei o que eu faço aqui. E aí ele depois, essa nave se desmaterializa e aí ele olha o painel dos mísseis nucleares que ele estava para lançar, que ele era encarregado para fazer isso, e eles todos se, sei lá, desativaram, assim. Caramba! E aí, como todas essas pessoas têm contratos de sigilo, elas demoram um pouco para poder falar alguma coisa, né? Até, por exemplo, o ex-ministro de Defesa do Canadá, que está no documentário, ele falava, é um absurdo nós, pagadores de impostos, não sabermos que existe todo esse conhecimento de ufologia, né? É verdade. Então, é muito... Eu me deparei e fiquei assim, falei, gente, não é gente doida falando, né? Tem gente séria, né? Óbvio que tem os sensacionalistas que só querem fazer barulho. Se tiver, pode tirar. Se tiver te incomodando. Não. Tá tranquilo. As mulheres, quando vêm aqui, eu falo, não precisa, porque eu acho mó dó botar o fone, cara. Elas vêm toda arrumadinha e tal. Então, se você quiser tirar, pode tirar. Não, tô tranquilo. Mas eu vejo gente muito séria nesse universo, né? Uma das pessoas que eu tentei trazer aqui, que você levou pro seu documentário, é o Geva, né? O Geva é difícil, é que ele mora em Curitiba, né? Ele falou, eu topo, só que, cara, eu tô em Curitiba, então eu teria que trazer ele, né? Eu já sei, dia 20 e pouco de setembro, não sei a data exata, vai ter um congresso aqui que ele vai fazer. E aí eu tento, como eu vou até fazer uma palestra lá do Despertar, que era para ter acontecido isso antes da pandemia, né? Mas tudo bem. Vai ser agora. E então ele vem para São Paulo. Se der tempo, eu acho que a gente tenta casar. Boa, show. E aí, como é que como é que é o seu processo criativo? Eu vou te dar uma referência. Quando eu escrevi meu livro e depois um monte de partes ficou meio solto, assim, que daria espaço para outros livros. Quando você decidiu sentar para escrever o roteiro do seu primeiro longa, como é que foi esse processo? E já estava pensando nos próximos ou os próximos vieram depois? Como é que foi isso?
Não tava pensando nos próximos, não. A gente não sabia nem se alguém assistia aquele filme, como é que, né? Claro, é difícil você sintetizar todo o conhecimento e não ficar cansativo. E ainda mais, é que diferente de livro, no audiovisual, hoje as pessoas, elas têm uma mania de começar a assistir um filme no celular. Então, ela tá começando o filme, aí ela tá olhando o celular. Se aquele filme não for interessante, ela já Eu não desliga. sabia desse hábito. Muita gente... Eu enfim. fiz isso hoje, mas raridade. Exato. Raríssimo. Mas aí que tá, você já tem que pensar na estrutura de roteiro, por exemplo, para documentário, numa curva de audiência. Então já tem que começar já no gás, porque senão as pessoas perdem interesse. Entendi. É que nem publicidade. Hoje Total. a publicidade Marketing é 15 puro. segundos. Não dá. A pessoa não vai ter paciência para ficar. Então já tem que estar no gás. Né? Num documentário longo é quanto tempo? É 10 minutos? Qual o tempo que você pensa? Preciso prender a pessoa aqui em quanto tempo? O começo que você fala é o quê? No mínimo uns 10 primeiros minutos, assim. Caramba, tem que então é bem rápido. Tem que ser rápido. É porque tem documentário que é chato pra caramba, que verdade. fica e vai. Você fala, nossa, muito parado. Então já tem que começar no gás, assim. Senão a gente não vai morrer de tédio, né? Mas, por exemplo, pra ficção é diferente, porque aí você tem que pensar toda uma estrutura de personagens, o que sentimento que você quer passar, que mensagem que você quer passar. Eu procuro sempre colocar nos meus filmes algo positivo ou de reflexão para as pessoas, porque eu acho que a gente já tem muita coisa, muito conteúdo ou fútil ou que, sei lá, negativo, né? A gente está inserido numa sociedade que é aquele clickbait de coisas sempre pelo viés negativo, né? Então eu tento trazer buscando só dinheiro, só promoção, só... enfim, tem de tudo. Por exemplo, aqueles documentários dos psicopatas e tal. Tudo bem, é legal a gente assistir, mas uma vez eu tava vendo até um cara falando que, um perito criminal, falando que toda vez que tem um grande caso de repercussão e tem filme e tal, ele vê um aumento muito grande de pessoas fazendo as mesmas coisas, sabe? Caraca. Então a gente... Eu sempre pensei sobre isso. Eu falei assim, cara, será que quando aparece um Narcos da vida, o cara fala assim, foda-se, você é narcotraficante? Mas será que não acontece esse tipo de coisa? É que a gente não é tudo... Não deve ficar sabendo, né? Eu fiquei um pouco assustada. Eu falei... a gente tentar fazer pelo menos um conteúdo mais positivo, eu já fico feliz. Eu também sou desse. Você liga a TV, que, cara, a gente praticamente não assiste mais, é só coisa ruim, é importante você ter no seu dia coisas boas, e eu acho que agreguem intelectualmente, isso que eu gosto dos seus documentários, né? Eles agregam intelectualmente, eles fazem você pensar, e não é fazer pensar, mas fazem você pensar durante meses, que você fica refletindo, pensando sobre aquilo, e etc. E outra coisa que eu acho muito legal é exatamente o que você falou aqui no começo. Ele é ágil. Ele não é lento. Ele tá sempre, você não consegue parar um segundo de assistir. E é isso que eu queria entender um pouco mais. Assim, sempre são muitas pessoas envolvidas, né, num documentário dos personagens, né? E eu fico prestando atenção. Você consegue trazer sempre pessoas que falam muito bem, que tem muito conteúdo. Eu queria entender, quantas pessoas se envolvem na frente das câmeras num projeto desse? Como é que você faz para marcar com essas pessoas? Como é que você organiza a logística para você fazer essa produção de material? Nossa, muitas perguntas. Não, para a produção do documentário em si, não envolvem tantas pessoas para fazer, por exemplo, entrevista, entendeu? Mas... O que é mais chato é fazer as imagens de cobertura. É claro, por exemplo, esses de extraterrestre e tal, fica muito difícil produzir, né? Mas algumas coisas a gente produziu e tal, isso que dá muito trabalho. Por exemplo, no Despertar, a gente simulou como se fosse a Lua, então tinha muita gente, foram mais de sei lá quantos sacos de areia para simular uma lua e um menino ali, como se olhasse para a Terra. Então, isso envolveu... É mais as imagens de cobertura que dão mais trabalho. Dos entrevistados, eu acho que eu procuro, assim, tentar, assim, mergulhar e ver todas as entrevistas daquela pessoa, saber toda a linha de raciocínio, como essa pessoa fala. E é diferente, por exemplo, a gente está conversando normal e tal aqui.
eu tenho que meio que praticamente induzir o que a pessoa, o que eu quero que ela fale, porque as pessoas cansam de falar. Dá 2 horas da pessoa falando, ela já dá uma cansada, né? Uhum. Então, eu tenho que otimizar a entrevista ao máximo possível. Então, eu já falo, olha, eu preciso que você fale isso. Legal, tal. você já dá uma baita orientação. Exatamente. Então, porque senão a pessoa vai e começa a ficar divagando e fala, nossa. E é meio chato de você parar e falar, não é bem isso. É verdade. Então, assim, esse processo de pré-produção, ele é fundamental, porque você tem que ver pessoas que falam, como elas falam, se aquilo que ela tá falando faz sentido, porque tem muitas vezes, às vezes a pessoa tá falando uma coisa errada, né? Uhum. Pode acontecer, né? Ou às vezes ela tá falando um dado que tá errado, que você aí tem que tirar, entendeu? Então eu procuro, assim... Você ainda faz isso, esse fact-check, assim, de checar se... lógico, porque vai que tá errado aí, eu que sou... Pode queimar, né, o documentário, né? Então essa pré-produção é o que mais dá trabalho. Aí depois... vai envolvendo essa parte tanto de edição, que também é muito difícil conectar tudo. Isso eu fico imaginando, porque você fala com 30 pessoas sobre o mesmo assunto e você coloca o comentário do Marcelo, depois o da Bruna e o seu, tudo meio encadeado, né? É porque eu tento fazer perguntas que vão se interligando. Então, por isso que eu falo, o processo pré, ele é fundamental. Senão você deixa a pessoa falar, e você vai ficar com um material enorme para editar. É uma tortura isso. Existe esse caminho, assim? Porque eu imaginei que era esse lado. Eu imaginei que você chamava um convidado e falava assim, cara, a gente precisa falar aqui sobre ETs. E aí, vou te fazendo umas perguntas, vai dar um material enorme e você vai extrair daquilo ali alguma coisa. 10 minutos, né? Então, você é mais objetiva, né? Você faz um trabalho mais... Eu acho que é melhor para você, para a equipe e para o próprio convidado, né? Com certeza, porque senão ele cansa, né? Ele já começa a dar uma murchadinha, assim, né? E isso você percebe no vídeo. Então, a gente não quer, a gente quer que a pessoa esteja muito feliz e animada falando, né? Que engraçado. Massa. E aí, quando você faz esse processo de convidar as pessoas, como é que funciona? Porque eu faço, dadas as devidas proporções aqui no podcast, né? Só que eu imagino, quando você fala assim, estou gravando um documentário, eu acho que deve ser uma proporção enorme na cabeça da pessoa, né? É fácil você conseguir gravar com essas pessoas? Convidá-las? Eu acho que, assim, é sempre uma questão, sei lá, de interesse da pessoa, porque, querendo ou não, tem uma repercussão muito grande ela aparecer no documentário e ser acessada por milhões de pessoas e tal. Então, ela tem o interesse de certa forma, de divulgar, sei lá, o trabalho dela indiretamente. Porque as pessoas vão procurar quem é aquele entrevistado. Nossa, que entrevistado bom esse, eu vou dar uma olhada. Então, tem toda essa linha. Mas eu acho que o mais... Não teve nenhum entrevistado, assim, que foi difícil. Por exemplo, no Despertar, a gente colocou a Dani Suzuki e o Matheus Solano, que aí foi um produtor nosso que conseguiu o contato deles. Por exemplo, a Dani Suzuki, nossa, pessoa super querida, que lembro que quando a gente gravou na casa dela, ela já tinha visto o Data Limite, adorava que e legal. Tal. E até tinha uma outra produção também que estava fazendo, acho que um documentário sobre ayahuasca, não lembro. E aí, eu até dando um adendo aqui, né, que... Eu lembro que esse pessoal dessa produção falou assim, gente, olha o pessoal do Data Limite, eu vou tirar uma foto. Eu falei, não, vocês têm que tirar foto com a Dani, eu não sou famosa, não sou ninguém aqui, né? Então, chegar nos entrevistados não é um processo difícil. Eu acho que você, tendo um network, sempre um conhece uma pessoa. Acho que aqui para você também, acho que é a mesma coisa, assim. Um acaba te ajudando a chegar no outro, né? Mas você é muito focada, né? O seu tema é muito específico, né? Então, acho que tem um trabalho muito prévio de você preparar essas entranhas aí, né? Eu imagino que deve ser um trabalhão você fazer isso. Mas a parte de logística que eu imagino... são equipamentos diferentes, né? Você não grava com isso daqui que a gente tá gravando, né? Então, eu imagino que você deve ter que concentrar tudo no mínimo de dias possíveis. Quanto tempo de gravação você usa num documentário como esse, aproximadamente? Tempo de gravação se diz com entrevistado? Dias? Entrevistado no máximo 3 horas.
No máximo, cada entrevistado, né? Mas no máximo tem entrevistado que não preciso de tanto, assim, dele, assim. Tá. Às vezes ele é só mais um adendozinho, assim. Ele Uma não cereja do bolo. Porque tem algumas pessoas que são, as linhas condutoras, as principais. Então, eu preciso realmente extrair o máximo delas, assim. Mas por exemplo, sei lá, tem em torno de 8 pessoas, então cada dia é uma pessoa diferente, né? Então tem que também casar a agenda da pessoa. E aí depois que o desafio são as imagens de cobertura e tal. Por exemplo, eu tenho que agora fazer esse ressignificar. Então tem uma cena que eu tinha pego de referência do Stranger Things, que ia fazer tudo preto, com um espelho d'água, então eu vou ter que... Vai dar maior trabalho para fazer isso, entendeu? Então isso dá mais trabalho fazer isso do que fazer documentário. Quando eu fiz esse primeiro episódio do Sofia e Pudim, que é esse live action de criança, nossa, é muito mais difícil. Porque aí você tá, assim, num set com quase 50 pessoas, sabe? Caramba. É um que vai estar alimentando, é a mãe, é não sei o quê. Então, para mim, o documentário é muito mais tranquilo, assim. Ah, é? Eu acho, porque você conduzir ator é muito mais difícil, porque não tem muito margem de erro. Por exemplo, quando eu fiz o Time Speech em Los Angeles, nossa, eu tava assim... Porque lá é muito diferente, é muita burocracia. Para você ter uma noção, a gente fez num diner que era uma locação no meio do deserto. E a burocracia era tão grande que eu tive que, por exemplo, pagar para o seguro da casa, né, que era... Aí eu tive que pagar para o sindicato também, lá de Los Angeles. Aí eu tive que pagar... Lá também tem isso. Tem. Aí tinha para a cidade de Los Angeles e para o condado de Los Angeles. Não acredito. Mais para a equipe, mais para o pessoal. E eles queriam também um caminhão-pipa que eu consegui negociar para... Porque, claro, que se pegar fogo, tem um caminhão-pipa do lado. Gente. Então, não tem, tipo, margem de erro, imagina. Não, então é muito mais estressante, muito mais. Então, o documentário, você me perguntou uma coisa, assim, eu já acho o desafio muito menor, assim. Porque aí vai no tempo do entrevistado, é bem mais light. Do momento que você fala assim, vou começar a escrever o roteiro, até o momento que você fala assim, acabou. Terminamos, já revisamos 300 mil vezes. Quanto tempo você leva para fazer um documentário? São meses de trabalho? É mais de ano? Boa pergunta. Depende muito. Como a nossa produtora está fazendo vários, né, também para outros canais, então acaba aqui ficando, né, você fazendo... Não é 100% dedicado. Exato, mas 100% dedicado... Depende se você precisa viajar muito, entendeu? Porque se você vai fazer um documentário que tá todo mundo, por exemplo, em São Paulo, mais fácil. Bem mais fácil. Data limite, cada um tava em um lugar diferente. O Divaldo no Rio, o Geva em Curitiba. E você não... Minas. É mais fácil você ir do que trazer o convidado. Não, é que tem gente que você não consegue trazer. Entendi. Por exemplo, o ministro de Defesa do Canadá não ia vir nunca. E vocês foram pra lá? Nossa, o Edgar Mitchell, a gente foi na NASA. O Edgar Mitchell, ele é o astronauta da Apollo 14. Então, foi o sexto homem que pisou na Lua. A gente foi o Geva que conseguiu essa entrevista pra gente. E ele já estava é que ele faleceu, mas ele estava na época com uns 80 e poucos anos. E a gente entrevistou ele na NASA. Então, imagina, a gente levar todos os equipamentos, umas coisas a gente teve que locar lá, porque não vai caber na mala, obviamente. E foi no meio, tipo, de um congresso que eles assinavam, vários outros astronautas estavam assinando. Então, a gente gravou, tipo, no meio de um corredor, com barulho. É uma beleza, né? Assim, né, vai que vai. E, coitado, ele nem conseguia se locomover. Como é que eu vou falar pra uma pessoa, não, vem pro Brasil? Ele vai falar jamais, né? Não dá, né? Não dá. Como é que você, assim, como técnica, como eu sou programador, né? Então eu vejo as coisas, programação, tem que ser tudo nos mínimos detalhes. Como é pra você fazer uma captura num ambiente que tem barulho, que você não controla tanto, você fica agoniado, assim como eu fico? É bem complicado. A gente usa tanto a lapela quanto o boom para garantir se um não vai, o outro não vai. Mas é claro que sempre acontece alguns imprevistos
É que com o tempo a gente vai tendo a maturidade de tudo, assim, da luz, não, esquece janela, porque vai descer o sol, entendeu? Então, eu acho que existem esses contratempos que a gente tenta otimizar lugares onde vai ser entrevistado e tal, para tentar sair o mais perfeito, mas nunca dá para sair tão perfeito quanto a gente quer, né? Uhum, uhum. Pô, você faz hoje um trabalho, para cinema, para os streamings e etc. Como é que você olha hoje para as mídias sociais, que são conteúdos bem mais curtos, que você precisa engajar a pessoa em pouquíssimo tempo? Você tem olhado para esse mundo? Você tem tentado fazer alguma coisa nesse mundo? Ou seu trabalho está 100% focado em grandes produções, séries? Das redes sociais, todos os filmes, a gente tem Instagram, Facebook, tudo isso para ter essa base de pessoas. Dos fãs, né, que você falou. E também, por exemplo, assim, é claro que realmente dá muito trabalho você ficar também só alimentando isso. Então, como dá muito extra no documentário, sobra muito extra. Então a gente joga no canal, as pessoas que estão ali assistem os extras. Então a gente tenta engajar, né, essas pessoas para elas estarem sempre recebendo o conteúdo. Mas é difícil, que nem você tipo falou. Um bônus, né? É um bônus tipo que você está entregando para eles. Bônus. E as pessoas gostam, enfim. É muito legal, né? A repercussão das pessoas. Eu recebo todo dia mensagem, todo dia. Porque como eu coloquei no YouTube, todos, coloquei também simultaneamente no YouTube, então... Todos, eu tenho um feedback. Porque você põe na Amazon, eu não sei o que a pessoa, se ela gostou, não gostou. Mas no YouTube, não, as pessoas comentam. Então é muito legal esse feedback das pessoas. Você tem um ciclo, eu imagino, né? Porque você falou assim, poxa, a gente faz um lançamento em algumas plataformas, daí depois vai para streaming, aí depois de um determinado momento você bota no YouTube. Quando você coloca em streaming, você também já negocia para você poder colocar no YouTube, por exemplo? Como é que funciona isso? É porque, assim, existe uma diferença. Uma coisa é a Amazon ou a Netflix produzir o seu próprio conteúdo e ela ter o domínio da propriedade daquele produto, né, do filme. Como eu tenho um domínio total dos meus filmes, eu faço o que eu quiser com eles, entendeu? Eles não te impedem, eles não pedem, por exemplo, exclusividade, né? Não, porque aí senão eles teriam que me pagar uma super exclusividade para poder estar fazendo isso, entendeu? Entendi. Então, mas são públicos diferentes. Quem assiste no YouTube não é a mesma pessoa que assiste na Amazon. Sei lá, são experiências de consumidores diferentes, assim. Mas tem, é claro, essa preocupação de esperar um pouco. É que nem eu te falei, vamos pegar, passar por esses Google Play, que é o YouTube Filmes, né? Que é a mesma coisa. Esperar um pouco dessa venda para entrar no streaming.